nós preparamos para 2020 ser um ano diferente. Não ser igual a 2019, que a gente foi atropelado por tanta dívida, atropelado por tanta desorganização. Em 2020 nós tínhamos o objetivo de realmente começar a implantar o que eram as propostas que o governador fez na campanha, de entrar com eficiência no Estado, de diminuir a fila do SUS. Então isso era o foco nosso, ou seja, ser um sistema de saúde que as pessoas entrassem e fossem tratadas. Foi assim que nós montamos todo o planejamento. Então 2020 seria um ano de deslanchar realmente, da gente começar a implantar políticas que seriam políticas novas para trazer mais saúde à sociedade. Só que no dia 3 de janeiro de 2020, o pessoal da secretaria me ligou, chegou uma notificação do Ministério da Saúde que tem uma epidemia que está começando na China. Aí eu parei e pensei assim, epidemia, China, logo agora eu como secretário, né? Tá, ué, o que vocês vão fazer? Eu lembro disso direitinho que eu perguntei para eles, o que vocês vão fazer? Ah, a gente está pensando, não sei o que, gente, tem que pensar não. O mundo é globalizado, isso não demora nem 2 meses para chegar no Brasil. É para começar o planejamento agora. Vão marcar 3, 4 dias, eu estou chegando em Belo Horizonte, eu já quero um esboço de um plano de contingência para o estado inteiro. Então a gente começou a montar o plano, o que vai fazer, quais são as etapas, quais são os riscos, o que a gente tem que fazer em cada fase, como que nós vamos abrir mais vagas, mais leitos, se houver sobrecarga, se chegar vacina, o que a gente tem que pensar em fazer, como nós vamos fazer com a regulação, que é achar leito para as pessoas internarem espalhadas no estado. Então, quando o Ministério da Saúde mandou para os estados, falando assim, a gente precisa de um plano de contingência de cada estado. Em Minas Gerais, nós já estávamos com ele pronto. Então, realmente, a gente tentou ter uma antecipação muito grande no planejamento. Isso para nós foi muito interessante, que a cada momento que a epidemia trazia uma novidade, a gente já tinha pensado em como enfrentar essa novidade. Em fevereiro, começaram realmente a nós vermos casos ao longo do mundo, né? Eu fiquei muito impressionado, eu lembro que em El Salvador eu vi uma imagem de um corpo de uma senhora na rua, porque não ficava nem em casa, de tantas pessoas estavam morrendo, para poder ser recolhido na rua. E eu falei assim, nossa, Minas Gerais não pode ser assim. E lá nós tínhamos um grupo, né, um grupo de inteligência na secretaria, que a gente vinha acompanhando o que estava acontecendo em cada lugar, inclusive a curva de casos, ou seja, como que estouravam os casos. Isso é muito importante a gente lembrar. E aí, acompanhando essas curvas de casos, qual que era o cenário em Minas? Enquanto a gente ia tentando montar leitos, nós tínhamos 100% de ocupação nos 2.000 leitos que nós tínhamos. Então, ou seja, era zero de chance de nós enfrentarmos um aumento de casos com segurança. Não tinha como. E aí, nós fomos acompanhando já, vendo que tinha um padrão de crescimento da epidemia. Então, tinha o padrão da Itália, que era igual ao padrão da Espanha, que era igual ao padrão de São Paulo, que estava indo, igual ao padrão de Rio de Janeiro que estava indo. Quando Minas começou a fazer a característica de elevação, eu reuni com o nosso subsecretário de Vigilância Epidemiológica à época, eu falei assim, olha, chegou o momento, não tem jeito, não dá para a gente deixar sem ter um distanciamento social, um isolamento social nesse momento, porque os nossos leitos estão cheios, não deu tempo da gente ainda montar leito suficiente para as pessoas serem atendidas. O que ia acontecer era que em junho nós teríamos em torno de 6.000 casos por dia. Então foi por isso que ali, na hora que começou a configurar o aumento dos casos, nós optamos por orientar um distanciamento, orientar um isolamento. E eu lembro que eu conversei com o governador, foi uma conversa longa, mais de 2 horas, e nós chegamos à conclusão que ali era imperativo, não tinha outro caminho. E nós falamos com todo jeito no sentido de evitar pânico demais, de evitar também um autoritarismo excessivo, porque não era essa a nossa visão. A gente queria dar um conselho forte, que o mineiro ficasse em casa. E eu acho que assim, foi uma atitude muito acertada. Primeiro porque nós conseguimos realmente que as pessoas nos ouvissem. As pessoas ficaram em casa, foi um mês de grande isolamento,
enquanto Rio e São Paulo estavam tendo uma crise monstruosa, Minas conseguiu amortecer esse crescimento, e enquanto ia amortecendo o crescimento, a gente foi abrindo leito, de forma que quando começou a chegar perto do nosso pico, em julho, a gente já tinha dobrado a capacidade nossa de atendimento. Então, ou seja, Minas Gerais virtualmente não ficou ninguém sem atendimento, né? Todo mundo tinha leito. Às vezes teve um ou outro problema de distribuição, teve mais casos numa região e a gente tinha leitos em outra região, mas ninguém ficou sem atendimento. E aí, assim que nós tínhamos já leitos, a estrutura, veio que para nós era a fase 2, que tinha tudo a ver com o que a gente pensava, ou seja, nós somos liberais, a gente não quer interferir muito na vida das pessoas, e aí nós começamos a construir o Plano Minas Consciente, que foi o primeiro plano de uma orientação de distanciamento consciente, sem exagero, sem extremismo, né, sem muita politização, pelo contrário. E o Plano de Minas Consciente ele veio para dar o tom, ou seja, em algum momento tem que apertar, em outro momento a gente consegue relaxar e vamos tocando, porque ninguém sabe quando essa epidemia iria ceder, né? E foi um plano muito interessante, que quando nós lançamos, muita gente achou que seria uma flexibilização total e que de forma nenhuma foi isso. Fomos o primeiro estado na federação a ter isso, então os outros eles vieram seguindo a lógica do Plano Minas Consciente, eram variações do Minas Consciente, variações de cor, né? Igual alguns municípios também fizeram, eles imitavam o Minas Consciente, mas ia mudando a cor para poder falar que era diferente, né? Mas o que aconteceu foi isso, ou seja, a gente não queria mandar, a gente só queria liderar, a gente só queria estar na frente e falando, ó, o caminho é por aqui. E foi isso que aconteceu. Todo mundo foi de uma forma ou outra seguindo e Minas Gerais foi conseguindo conviver razoavelmente com a epidemia, sem uma crise muito grande do ponto de vista estadual, e nós tivemos algumas crises pontuais. A principal crise, né, que nós vimos foi no Triângulo Mineiro, que quando chegou já na entrada de 2021, estavam com muitos casos, já era uma outra variante, aí o estado como um todo ajudou o Triângulo, inclusive com transferência de pacientes, e a pior situação que nós vimos do ponto de vista assistencial lá foi na cidade de Coromandel. Essa crise ela foi tamanha que eu mesmo, né, com a equipe nossa que a gente chamava equipe de resposta rápida, de intervenção do SUS, a gente foi para Coromandel para ajudar a população. A Polícia Militar nos cedeu médicos, enfermeiros, fisioterapeuta para que ficasse na região, mas naquele momento nós estávamos com 8 aeronaves fazendo transferência todo dia de pacientes graves de Coromandel e região para a região central de Minas, aqui para Juiz de Fora recebeu, foi distribuindo os casos graves de forma que não houvesse desassistência no estado. Quando nós vemos agora a epidemia acabando, né, já na fase muito avançada, a gente tem que parar e pensar realmente o que foi feito. Eu acho que isso é fundamental. E quando se fala que Minas Gerais comprou os respiradores mais baratos do Brasil, parece que foi só uma compra bem feita, né? Mas foi algo muito além dessa compra bem feita. Foi um trabalho do ano de 2019 inteiro, de saneamento das contas, de colocar a saúde em dia, de recuperar crédito perante os representantes, né, os fornecedores, para que eles tivessem coragem de vender respiradores no preço correto para Minas Gerais. Além disso, ou seja, aquele planejamento todo que nós fizemos, nós estávamos tão à frente que em agosto de 2020 nós já estávamos fazendo licitação para a compra de 50 milhões de seringas, agulhas naturalmente, ou seja, prevendo que em algum momento nós teríamos vacina e que de forma nenhuma, o que era obrigação de Minas, iria faltar. Então nós compramos as seringas, estava tudo certo. Naquele momento nós tínhamos os melhores índices de enfrentamento ao Covid no Brasil, menor mortalidade proporcional. Eu lembro que em fevereiro de 2021 eu fiz um fechamento comparando com o que era Brasil e com os estados do Sudeste, e Minas Gerais tinha 15 mil mortes a menos do que seria se a gente tivesse o padrão do Brasil, ou seja, a nossa equipe lá trabalhando de manhã, de tarde, de noite, final de semana,
todo aquele time muito coeso, muito focado, ele tinha, de uma certa forma, salvo 15 mil vidas, ou seja, isso foi muito importante para nós, isso mexeu com todos nós quando a gente conseguiu materializar o que realmente a gente salvou de vidas. E para vocês terem uma ideia, nós tínhamos no final de 2020 mais de 10 mil horas extras na Secretaria Estadual de Saúde, de tanto que a equipe trabalhou, de tanto que a equipe se dedicou, desde, daqueles que faziam planejamento, aqueles que lá na ponta, já nas regionais, tinham contato direto com os municípios, com as pessoas que precisavam diretamente de saúde.